Meus irmãos, Daniel capítulo 3. O tema da nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: quais lições podemos aprender em tempos de grande aflição? Que lições podemos aprender em tempos de grande aflição? Nós vamos ler todo o capítulo 3 de Daniel e vamos extrair dele as lições para as nossas vidas. Certamente, já muitos de nós aqui passamos por momentos de grande aflição. Talvez alguns estejam enfrentando neste exato momento um tempo de grande aflição, ou viverão em algum momento, porque a vida, ela nos coloca, não poucas vezes, diante de situações que trazem perplexidade, que trazem aflição, que trazem angústia, e nós precisamos aprender, nesses momentos, lições preciosas que edificam as nossas vidas. Capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e que qualquer que não se prostrasse e adorasse
seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, disse ele. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram,
nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Pai amado, fala-nos através da bendita e poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos nós passamos por momentos de grande tensão, perplexidade e aflição. Seja no âmbito pessoal, familiar, profissional ou nacional. O texto bíblico trata de um momento de grande tensão política, jurídica e religiosa. O rei Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro, talvez não ouro maciço, mas revestida de ouro. E então fez um decreto, determinou que todos, ao ouvirem o pífaro, o saltério e todos os instrumentos, deveriam se curvar e adorar aquela imagem. O que está implícito aqui, irmãos, é aquilo que no século XVII ficou conhecido como o poder divino dos reis. A ideia de que o rei era a encarnação da divindade, ela ficou definida no século XVII, na Idade Média, final da Idade Média. Mas a essência já estava presente em todos os períodos da humanidade em que houve um monarca, em que houve um imperador, em que houve um rei. Ele buscava ser adorado como uma divindade, porque se entendia equivocadamente que era a encarnação da divindade. Razão porque Nabucodonosor constrói uma gigantesca imagem. E no desejo de consolidar a sua autoridade, exigiu, determinou que todos se curvassem diante daquela imagem erguida em homenagem a si mesmo. 4 reis babilônicos tiveram o nome de Nabucodonosor. Aqui se trata de Nabucodonosor II. Reinou 43 anos no Império Babilônico. E o reinado de Nabucodonosor compõe o contexto bíblico para grande parte dos livros dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel.
O ambiente era um ambiente de disputa, de inveja, de intriga. Deus havia honrado Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. E movidos por inveja, quando o rei disse que todos deveriam se curvar, e aqueles homens não fizeram, foram denunciados. E o texto bíblico que acabamos de ler nos coloca diante desse momento de grande aflição, nesse momento de grande tensão, com risco de morte para Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos foram intimados para que se prostrassem diante daquela imagem. E o texto bíblico diz que esses 3 homens não fizeram. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu posso extrair dele algumas lições preciosas que nós podemos aprender quando passamos por tempos de grande aflição. Quando eu me preparava e pedia direção a Deus do que falar, ou o que falar para a igreja nessa primeira oportunidade do nosso retorno, a minha mente foi atraída, como que sugada, para o episódio de Daniel capítulo 3 e ver essa ideia. Fala para o meu povo sobre as lições que nós podemos aprender em momentos de grande aflição. E quando isso ocorre, é porque certamente há pessoas que precisam da palavra de encorajamento em momentos de aflição. Há algumas lições que eu quero retirar do texto. Primeira delas é que, por maiores que sejam as aflições, elas vão passar. Por mais que os homens se achem poderosos, um dia eles desaparecerão. Nabucodonosor, preste bem atenção, foi o rei pagão mais poderoso no cenário bíblico. Seu reinado de 43 anos fez da Babilônia uma potência. Ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor era temido. Nabucodonosor era poderoso. A sua pena, o seu decreto, era capaz de exterminar a vida de uma pessoa. Mas ele passou. Assim como passaram Gengis Khan, assim como passou Calígula, Alexandre o Grande, Átila dos hunos, Nero dos romanos, Napoleão Bonaparte dos franceses, e todos os grandes monarcas poderosos passaram. Nabucodonosor passou. E o que eu aprendo, irmãos, é que também, por maiores que sejam as nossas aflições, elas passarão. No seu orgulho e soberba, ele construiu uma estátua de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Provavelmente sustentada por uma fundação muito grande.
Para se ter ideia da altura desta estátua, quero lhe dar como comparação o fato de que o ponto mais alto desta edificação, a nossa torre central, ela tem 17 metros. Ponto mais alto da edificação dessa igreja, a torre central, com uma cruz nela desenhada, 17 metros. Colocando-se mais 10 metros, nós temos a dimensão da estátua que Nabucodonosor mandou erigir. Imagine a suntuosidade dessa construção. Imagine a grandeza desta construção. Imagine o reflexo do sol batendo nesta gigantesca escultura de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. 60 côvados de altura e 6 de largura, traduzidos nas medidas métricas que regulam na nossa nação. Nabucodonosor passou. O que eu quero que você entenda é que, por maior que seja a sua aflição, ela vai passar. Ela vai passar. Como outras que talvez você já tenha enfrentado e passaram. Como outras que talvez já tenham arrancado lágrimas dos seus olhos e passaram. E essa é a primeira lição que eu quero retirar do texto. Hoje, Nabucodonosor é lido, podemos pesquisar sobre a sua história, mas ele passou. Meus irmãos, isto traz refrigério para o nosso coração. Não se desespere. Não se deixe consumir excessivamente de tristeza, porque vai passar. Vai passar. Talvez você se lembre de momentos muito difíceis na sua vida. Estão gravados na sua memória. Mas passaram. Sim ou não? Quem aqui já viveu situações muito complicadas? Elas passaram? Algumas talvez ainda perdurem. Mas vão passar. Vão passar. Segunda lição que eu quero extrair do texto bíblico e desse episódio extraordinário é que, em tempos de grande aflição, a nossa coragem é testada. Meus irmãos, aqui estavam Mesaque, Sadraque e Abednego diante do rei, que lhes ameaçava de forma firme e impiedosa, se eles não se curvassem e não adorassem, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Nós já tivemos aqui uma ideia da intensidade das chamas e do calor desta fornalha. Chamas tão intensas, que aqueles homens fortes, que foram levar estes homens à fornalha, o calor que emanava da fornalha foi suficiente para matar aqueles homens. E a ameaça era clara:
Mas vejam o que o texto diz. Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dela. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. É notória a coragem que estes homens demonstraram em um tempo de grande aflição. Não foi uma atitude de desrespeito, mas sim uma expressão de coragem, de não temerem a ninguém, senão a Deus. Foi uma atitude que não lhes fazia recuar diante da imponência e do poder do rei Nabucodonosor. Porque para além de Nabucodonosor, eles contemplavam o Deus Altíssimo a quem eles serviam. A possibilidade de morte não os intimidou. Porque eles sabiam bem em quem criam. Meus irmãos e minhas irmãs, tempos de aflição fazem flutuar aquela essência que de fato nós temos. O corajoso é denunciado no tempo da aflição, mas o medroso também. No tempo da aflição, a fibra de cada um aflora. No caso do texto bíblico, uma fibra de coragem, de gente que, não obstante ameaças, gente que não recuou, que manteve a coragem. E essa é uma lição preciosa. Seja corajoso, seja destemido, olhe para o Senhor e busque dele a firmeza para enfrentar e vencer os tempos de grande aflição. Aflições que vêm, mas que vão passar. Mas há uma terceira lição que eu quero extrair do texto. Comigo até aqui, irmãos? Em tempos de grande aflição, nossas crenças são testadas. Ainda nos textos, nos 2 versículos lidos, olhem que coisa interessante. Verso 17. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, sabe o que eles estão dizendo? Que Deus pode, mas se Ele não quiser, o texto não mostra nenhuma variação de confiança. Não era uma confiança baseada naquilo que Deus poderia ou não fazer, mas era uma relação de confiança naquilo que Deus de fato era e é. Como bem disse o poeta de uma belíssima canção evangélica: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Deus pode, mas se Ele não fizer,
A convicção não foi minimamente arranhada. Há muitos que na hora da aflição demonstram a fragilidade das suas crenças. Servimos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Há aqueles que querem servir a Deus pelo que Ele faz. Muitas vezes, tendo-o apenas como um poderoso garçom, pronto para atender às nossas necessidades, aos nossos pedidos e até aos nossos caprichos. Mas quando nós aprendemos a servir a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E o tempo de aflição serve para mostrar isso. Essa verdade é bem claramente apresentada naquilo que Abacuque, no capítulo 3, nos ensina. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nossas crenças são testadas, irmãos, no tempo da aflição. Às vezes eu estou num sepultamento, e é interessante porque aquele momento derradeiro da vida é altamente instrutivo. Como bem disse Salomão no livro de Eclesiastes, melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. E não há oportunidade mais expressiva para o teste das nossas crenças sobre a eternidade do que quando estamos diante, por exemplo, do corpo de uma pessoa querida que partiu para a eternidade com Jesus Cristo no coração. Naquele momento que as lágrimas vêm, a saudade vem, mas há uma segurança e paz pela certeza de que aquele querido que partiu, conforme o que a Escritura abundantemente nos ensina, descansa nos braços do Pai. Isso traz refrigério. Mas há uma outra lição que eu quero extrair do texto. Lições que podemos aprender em tempos de grande aflição. Em tempos de grande aflição, Deus envia o quarto homem na fornalha para nos ajudar. Versos 24 e 25. Nós lemos aqui que aqueles homens foram lançados de fato na fornalha. A fornalha estava tão quente que os carregadores morreram. E lá dentro da fornalha, Nabucodonosor viu algo que o deixou perplexo.
3 foram lançados. E ele viu 4. E o quarto homem, diz o texto, tinha o aspecto do filho dos deuses, semelhante ao filho dos deuses, verso 25. Os teólogos analisam esse texto e o interpretam dizendo que é uma aparição do Cristo pré-encarnado. Aquilo que a teologia chama de cristofania, manifestação de Cristo. Seja como for, o fato é que dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam sozinhos. Estava com eles um quarto homem. O livramento no fogo é estratégia de Deus. Deus está conosco nos momentos de maior aflição. Deus está conosco nos momentos de maior aflição. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Não é questão de sentimento, porque há momentos em que nós nos sentimos tão solitários. Não é questão do que eu sinto, mas é questão do que eu creio. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha mais ardente. E é interessante, como diz aqui, tratando desse texto, pastor Hernandes, ele diz que o lugar do calor é o mesmo lugar da intimidade com Deus. Porque lá no meio da fornalha, havia um quarto homem. Tempo da intimidade com Deus. E é fato, irmãos, que as aflições criam o cenário mais adequado para um aprofundamento da nossa intimidade com Deus. Qual é o tempo que você ora mais? É no tempo da vitória, no tempo da dor? Qual é o ambiente que mais leva você a clamar a Deus? É quando você está celebrando ou quando você está sofrendo? Sem dúvida, é no tempo da aflição que nós aprendemos a buscar mais a Deus. Por fim, comigo até aqui, irmãos, há uma outra lição que eu aprendo no texto. Em tempos de grande aflição, dependendo da maneira como nós o vivemos, o nome do Senhor é glorificado. Verso 28, aliás, o texto diz, no verso 27, que o fogo não teve poder algum sobre os corpos, sobre o cabelo, sobre a cabeça, sobre os mantos, e nem cheiro de fogo passara sobre eles. Há muitos anos atrás, eu fazia visita aqui às ovelhas que moravam distantes, e uma delas morava numa casa que não tinha luz, e tinha só a lamparina e fogão a lenha. E é muito interessante, porque você chega numa casa que tem fogão a lenha,
a roupa fica com cheiro de fumaça. Não fica? Tudo fica com cheiro de fumaça. É como você entrar num ambiente com pessoas fumantes. Você sai de um ambiente que todo mundo fuma, você fica com cheiro de cigarro na roupa. Não adianta arejar, tem que lavar. Mas o texto diz que eles estavam no meio do fogo. E nem cheiro de fumaça. Fascinante. E mais adiante, no verso 28 a 30. Dos lábios daquele que havia dito: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Brota essa expressão: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. É o mesmo rei que havia dito no versículo 15, quem é o Deus que vai poder livrar vocês? Deus quer ser glorificado na sua aflição, irmão. Portanto, entenda que ela vai passar. Entenda que a sua coragem está sendo testada. Entenda que as suas crenças estão sendo provadas. Entenda que você não está sozinho. E entenda que tudo isso, como disse bem o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vai passar. Vai passar. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você que está no presente momento, vivendo um tempo de grande aflição. E que recebe essa palavra como uma palavra de Deus, direcionada à sua necessidade. Quero orar por você. Você quer vir aqui à frente para que possamos orar? Saia do seu lugar e venha. Vai passar.